Boa tarde a todos que estão vendo agora, os que vão ver mais tarde. Estamos agora dando início a mais uma exposição aqui do Centro Espírita Paz do Senhor. E, como todas as reuniões espíritas, né, todas as reuniões que fazemos do movimento espírita, vamos iniciar pedindo a proteção de Deus, né, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de trocarmos conhecimento, de podermos estudar e aprender sempre um pouco mais. E pedimos que saibamos agir de forma a demonstrar que assimilamos realmente os conhecimentos que adquirimos, e não que ficou apenas, que guardamos apenas de cabeça, sem colocar até o coração. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar a respeito do livro, do nosso tema de hoje é retirado do Livro dos Espíritos, das questões 21 a 34, onde fala de espírito e matéria e das propriedades da matéria. Kardec, quando estava fazendo ali, né, o Livro dos Espíritos, entre as muitas perguntas que foram feitas, né, ele gostava, né, ele tinha toda aquela sua técnica de definir exatamente o que é o que, né, dar as palavras corretas, dar a definição correta de cada expressão utilizada, para que não se gerassem dúvidas, né, para não falar A, para que quando fosse falado A, a gente não entendesse B, né? Então ele sempre demonstra sempre, né, que ele tinha esse cuidado de que tudo que fosse colocado, né, tivesse a explicação correta mesmo aquelas palavras que para nós a gente já tinha, né, que já existia uma definição, dentro da doutrina poderiam ser outras definições. Então, ele perguntava a respeito para os espíritos, né, para poder ter essa clareza, para nós termos condições de compreender. Então, ele fez questão de definir o que é espírito e o que é matéria, visto serem ambas as criações divinas. Então, o que nós podemos entender, primeiramente, por matéria. Para nós aqui na Terra, né, a matéria é o que tem extensão, que é capaz de nos impressionar os sentidos, né, que a gente possa ver, que a gente possa tocar, né, o que é impenetrável. Então, o computador, a gente não consegue atravessar o dedo no computador, né? Quando a gente segura, até que se fosse assim, nós não conseguiríamos segurá-lo, né? Um livro também, né? Nós podemos segurar sem que nossos dedos entrem dentro, né, do livro, né? Então, impenetrável. Mas então, os espíritos nos esclarecem ali, já na questão 22, que a matéria, existem estados que nós ainda não conhecemos, que nós não temos condições ainda de compreender, até por ela não impressionar os nossos sentidos. Ela é uma sutil, né, muito etérea, e assim, mas ainda assim ela continua a ser matéria, mesmo que para nós não seja, dentro do conhecimento espírita, né, dentro do conhecimento universal, que é trazido pelos espíritos, também é matéria. Como nós vemos, né, assim,
em fenômenos mediúnicos de aparição, por exemplo. Quando acontece aquela aparição do espírito que esteja materializado, aquilo nós não diríamos que é matéria. Dentro da nossa concepção de matéria, não seria matéria. Mas, no caso, está impressionando os nossos sentidos, né? Porque a gente pode ver. Em alguns casos, até pode tocar, né? Mas geralmente mais se pode ver. Mas não tem continuidade, né? Tem ali durante o trabalho, aparece e some. Né? E como um vapor, né? Ele desaparece. Então, não é uma matéria fixa, né? Mas não deixa de ser um tipo de matéria diferente dessa, de uma mesa, de uma cadeira, de um aparelho elétrico, né, do livro. Então, a definição de matéria dada pelos espíritos é que a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, isso Kardec, então, sintetiza, dizendo que, desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito pode atuar. Então, pegando um martelo, pode-se construir uma casa, né? Pegando uma caneta, a gente consegue escrever um livro, escrever num caderno, né? Digitando, podemos escrever um texto no computador e assim por diante. Então, mesmo assim, e assim, pensando um pouco, né, a respeito disso, mesmo algumas coisas que dentro da ciência se toma como energia, na verdade, também é um determinado tipo de matéria. Né? Aí, mais para frente, ali na questão 23, os espíritos definem espírito como o princípio inteligente do universo. Para nós, encarnados, o espírito não é palpável, né? O espírito não é visível. Então, seria... Para nós, não tem como nós definirmos esse princípio inteligente. Mas seria como se não fosse nada. Mas ele é alguma coisa. Ainda que nós não possamos segurá-lo entre as nossas mãos, né, ele é alguma coisa. Principalmente, e assim, nós não podemos ainda ter essa percepção, porque nossos órgãos sensoriais não estão preparados para isso. Mas está ainda, mas o espírito, mesmo para nós, não seria nada, seria como se fosse nada, ou nada não existe. Então, ele é alguma coisa. Falando que é o princípio inteligente, poderia pensar, né, que espírito e inteligência seriam sinônimos, mas, no entanto, a inteligência é um atributo, né, uma qualidade essencial ao espírito. O espírito possui, obrigatoriamente, né, a inteligência. E assim, os espíritos nos explicam que, partindo da criação de Deus, existem dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, com Deus acima de tudo. Espírito e matéria são distintos um do outro, né? Mas eles se unem para que a matéria possa se intelectualizar. A matéria sozinha não se mexe, não tem como se expressar. Ela necessita da união com o espírito para que, através dos sentidos, né, dos sentidos que são aptos a atuar, a perceber, a ter a percepção, o espírito poder atuar na matéria, sem a qual
nós não teríamos como atuar, como perceber a existência do espírito. Tanto que quando ocorre o fenômeno da desencarnação, o corpo, que é matéria, não progride, né? Não continua mais, começa a se decompor nas várias moléculas que formam aquele corpo. Ele vai se decompondo porque ele não tem mais o que una, o que mantenha unido todos os órgãos, toda a pele, o corpo todo. Não tem mais uma inteligência que determine o que aquele corpo deveria fazer. Então, é o momento em que há a separação, né, que nós podemos ver, imaginar a matéria sem o espírito. Porque, fora isso, só através do pensamento nós conseguiríamos, né, visualizar, né, matéria de um lado, espírito do outro. Seria mais difícil. Então, esse exemplo do momento do desencarne é um momento assim que a gente pode sentir mais ou menos, né, de como seria, apesar de que mesmo ali no corpo que está em decomposição existe uma vida, né, não espiritual, humana, mas existe ali a vida dos germes, né, dos vermes que vão decompor para reaproveitar aquela matéria-prima que existe na formação do nosso corpo. Então, para unir o espírito à matéria, é usado um outro tipo, né, que é um determinado tipo de matéria, já um pouco, que já sofreu transformações, que chamamos, né, que Kardec chama e os espíritos chamam de fluido cósmico universal. Fluido universal. E esse fluido universal é que desempenha o papel de intermediário para juntar, para unir a matéria ao espírito. Porque sendo a matéria extremamente grosseira, se tornaria quase impossível essa união, né? Permitir que o espírito atuasse nessa matéria, tivesse alguma ação sobre a matéria pela dificuldade, sendo o espírito algo muito quintessenciado, né, muito etéreo, e a matéria extremamente pesada. Então, de certa forma, né, o fluido universal pode ser considerado como matéria porque é desprovido de inteligência, né? Mas ele é sutil, é mais sutil e fluido, sendo suscetível de inúmeras combinações com a matéria sob a ação do espírito e também produzir variedades infinitas de coisas que conhecemos apenas a mínima parte. É o agente que o espírito usa sem o princípio, sendo o princípio sem o qual a matéria sempre estaria dividida, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma mesa. Essa mesa é formada de inúmeras moléculas, né, infinitamente pequenas, né, mas que existe um espaço não visível ao olho nu, né, que existe um espaço entre elas, né, e ela se une, se torna maciça através dessas modificações do fluido universal. Se o fluido universal não estivesse aqui, a mesa não se formaria também, né, porque ela seria vários pontinhos separados que não conseguiriam se unir. Então, sendo suscetível a inúmeras combinações, é do fluido universal que provém também o fluido elétrico, o fluido magnético. São variações, né, porque Kardec pergunta na questão 27A, ele pergunta se esse fluido universal será o que nós designamos pelo nome de eletricidade. Então, os espíritos respondem que o que se chama de eletricidade é uma modificação do fluido universal. Não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que pode se considerar independente.
para nosso entendimento, né, a ponderabilidade, ou seja, a qualidade de ter peso, né, de poder ser pesado, é um atributo essencial da matéria. Mas isso não se aplica a essa matéria etérea e sutil como a do fluido universal. Nós podemos pesar uma mesa, mas não podemos pesar um espírito, né? Não podemos pesar um. Quando acontece o desencarne, por exemplo, já foi feita a pesagem, né, no momento do corpo, no momento da morte, para ver se há alguma diferença, e para se descobrir o peso do espírito, né? E não se chegou a nenhuma conclusão efetiva, né, a respeito dessa mudança de peso, até porque o peso é inerente à matéria. O Kardec comenta, né, que a gravidade, ou seja, aquela força que atrai dois corpos, um em direção ao outro, é uma propriedade relativa. Por exemplo, a força da gravidade é que nos permite andar pelo chão, né, que o nosso corpo é atraído pela terra. Então, nós conseguimos caminhar, colocar, né, um pé depois do outro sobre a terra, caminhando. Os nossos móveis ficam fixos aqui na Terra. Né? E também o movimento dos planetas ao redor do Sol, né, existe essa atração maior ou menor que faz com que o planeta seja mais próximo ou fique mais próximo ou mais distante. Mas é relativo, não porque ele fala que é relativo, porque fora da atmosfera, né, no espaço, não existe esse peso. Isso a gente vê, né, em filmes, né, no ambiente interno de foguetes, em documentários ou em filmes de ficção científica, mas que são baseados, tem uma certa base real, né? E mesmo nos ambientes que existem, às vezes em parques, né, salas antigravitacionais, em que as pessoas flutuam. O corpo não tem peso. As coisas que ficam têm que ser fixadas, né? Porque não, se você abre uma garrafa de água, por exemplo, a água vai subir, né? Não vai obrigatoriamente, mesmo que você vire a garrafa, né, a água poderá subir, porque não existe cima e embaixo, não existe a força gravitacional que chama para o chão. Então, fora dessas esferas de atração, não tem peso, não tem alto nem baixo, não tem essa relação. Outra coisa que ele também faz ali através da sua pesquisa, a matéria, todo tipo de matéria é formada de um só elemento primitivo, né, que se transforma para gerar tanto os corpos simples como os complexos. E as diversas propriedades da matéria, que a matéria apresenta, são as modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em determinadas circunstâncias. Através dessas modificações, formam-se sabores, odores, cores, superfícies ásperas ou superfícies lisas, né, qualidades venenosas, qualidades salutares de cada alimento. Isso porque são as coisas, essas modificações, são coisas que nós podemos perceber através dos nossos órgãos dos sentidos, né, nossos 5 órgãos dos sentidos. Então, através da visão, nós podemos visualizar as cores. Através do olfato, sentimos os odores. Através da audição, ouvimos os sons. Através do paladar, né, do gosto, sentimos o sabor das coisas. E, através do tato, sentimos se uma superfície é lisa, se ela é áspera, se ela é macia, se ela é dura. Né? Então, são essas percepções, isso que nós percebemos, são as modificações também do fluido cósmico, do fluido universal. Só que nem todos, né, devido à nossa individualidade, nem todos percebemos a qualidade dos corpos da mesma forma. Um sabor que agrada ao paladar de uma pessoa pode ser intragável para outra. Uma cor que a gente vê, que uma pessoa vê de uma cor,
Por exemplo, um daltônico vai ver aquilo que as pessoas que têm a visão normal vão ver como vermelho, por exemplo, o daltônico pode ver como azul. Até tem uma pessoa conhecida que comentou, né, que uma pessoa da família que era daltônica, né, comentou que gostava muito daquele legume azulzinho. E o que é o azulzinho? É aquele redondinho que faz salada, azul, que é azulzinho por fora e daí é clarinho por dentro. Mas o que era aquele azul? Aquilo? É meio ardidinho. O que é ardidinho, que é azul por fora? Mas que legume que é azul? Até que descobriram que era rabanete, né? Que é rabanete vermelho, mas para essa pessoa que era daltônica, ela via como azul. Claro, nem todos os daltônicos vêm da mesma forma também. Né? Às vezes tem várias gradações, né? Mas aí entra, né, a individualidade, né? Cada pessoa. E o gosto, né, de cada pessoa. Não existe, por exemplo, nenhuma cor que seja unanimemente a preferida de todas as pessoas. Um gosta de azul, outro de amarelo, outro de vermelho, outro, né? Então tem várias. Vai depender da individualidade de cada pessoa. E então, essa mesma matéria alimentar, ela é suscetível a todas as modificações para adquirir todas as propriedades. Aqui fica interessante porque é através dessas transformações que nós podemos compreender, né, termos um entendimento a respeito de algo que nós conhecemos, nós como espíritas conhecemos bem, né, que é a água fluidificada, que é distribuída após o passe. Então, essa água, através da oração, aquela água comum, através da oração, através da magnetização, ela se toma propriedades calmantes, propriedades de fortalecimento, propriedades de medicamentosas, inclusive, né? Que cada pessoa vai receber de acordo com aquilo que ela necessita. E está a explicação, né, do que acontece com a água fluidificada está nessa modificação do fluido universal. E nós temos aqui no livro Ação e Reação, que faz parte da coleção do André Luiz, né, que tem no capítulo 13 desse livro, Ação e Reação, que é intitulado Débito Estacionário, que comenta a visita que André Luiz fez, acompanhado do instrutor, eles vão conhecer a irmã, a mãe e filho, que estão encarnados, a Poliana e o Sabino. Então, elas estão moram num local extremamente pobre, triste, né, num casebre totalmente exposto à ventania noturna, em que infortunada mulher jazia enrolada em farrapos, numa esteira de palha ao resto solo, e a poucos metros, mísero anão paralítico exibia semblante alvar. Reconhecia-se de pronto a idiotia completa, sob a vigilância da enferma desditosa que o fitava entre aflição e desencanto. Então, o Sabino era o filho da Poliana e que estavam passando em momentos de reajuste, né, um caminho, numa situação bastante difícil, né, que eles estavam passando. E naquele momento, a Poliana estava extremamente adoentada. Então, dando uma observada, né, observando o estado em que ela estava, o instrutor, né, o Silas, né, percebe que ela está com as artérias estreitadas com calcificações. Então, ele comenta, né, que os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam ruptura próxima.
porquanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. Ou seja, ela podia ter uma parada cardíaca, né, um infarto fulminante a qualquer momento. Mas a Poliana precisa de mais tempo no corpo, uma vez que o filho não lhe dispensa cuidados. Acham-se não apenas jungidos à mesma prova, mas humanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Dessa forma, a desencarnação da genitora repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação em que se encontra, gravita invariável ao derredor da carícia materna. Então, ainda não estava, né, no momento em que ela poderia ir, porque ela ainda tinha que ficar mais um tempo cuidando daquele filho, né, que num estado completo, imagina, ele era paralítico, tinha o problemas mentais, né, problemas de ordem mental. Não tinha absolutamente ninguém mais ali para cuidar dele. Então, o que eles fizeram ali, né? Então, Silas, de pé, como que buscava, na choça desguarnecida de tudo, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção de água. O assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recursos qualquer. Ainda assim, vimos-lo aplicar-lhe passes à glote, né, a garganta, com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos à linfa pura. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, constrangendo-a a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Desprendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obsedantes da hora em curso cederam lugar à bonança de espírito. Então, aqui nós vemos, né, a modificação da água normal em líquido medicamentoso, em remédio, para que ajudasse ela a se acalmar, para poder ser atendida, para poder conseguir permanecer viva até que o dia clareasse e pudesse vir alguém ali encarnado dar-lhe socorro. Então, e no momento, né, do Evangelho no Lar, né, em que as pessoas fazem oração, colocam a água ali para fluidificar, né, também, os espíritos amigos também colocam ali, né, ou na casa espírita, né, quando era presencial, né, e quando será presencial também, quando não sabemos quando, né, também há essa modificação das moléculas da água para que se transforme em algo que auxilie aquelas pessoas, né, que estão ali, daquela família, no caso do Evangelho no Lar, ou das que estão buscando a casa espírita naquele momento. Então, em química, né, estudamos que, de acordo com a mistura dos elementos, pode-se formar substâncias inofensivas ou deletérias. Um exemplo é a própria água, né, o H2O, né, que é a água pura, né, o H2O, né, ou seja, duas partes de hidrogênio, né, que é o H2, né, e uma parte de oxigênio, né, o H2O, que é essa água pura que a gente toma. Agora, se for colocada uma molécula mais de oxigênio, ficando daí H2O2, já não é possível bebê-la, porque ela se torna corrosiva, né, corrosiva para beber, mas com condições medicamentosas, né? Água oxigenada. Né? Então, na ciência da época, né, dizia-se que a matéria tinha duas propriedades, força e movimento. E os espíritos concordam que essas são propriedades, acrescentando que, conforme a disposição das moléculas, podem
podem dar, por exemplo, a um corpo, podendo, por exemplo, um corpo tornar-se opaco ou transparente e vice-versa. Então, essa vai ser depende de como seja a transformação das moléculas. Aí na pergunta 34, Kardec pergunta se essa mesma matéria elementar, né, aquele fluido cósmico, fluido universal, se ele é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. E eles falam sim. E isso que deve se entender quando dizemos que tudo está em tudo. E em seguida, ele comenta, né, que se essas... Ele pergunta, na 34, essa era a 33, então, e depois na 34, ele pergunta se as moléculas têm formas determinadas. E eles explicam, então, que aquilo que se chama de elemento simples, aqui na Terra, na verdade, está longe de ser o fluido universal. Aquela moléculazinha do fluido universal não é a mesma molécula que nós conhecemos, porque aquela molécula que a gente conhece na ciência já é um corpo composto de várias moléculas do fluido universal. E que essas moléculas do fluido cósmico, elas têm uma forma determinada, mas nós não podemos perceber essas moléculas devido ao tamanho, né, devido a toda, porque ela ainda não passou, ainda não temos ainda órgãos sensoriais capazes de visualizá-la. Por isso que as moléculas elementares primitivas, mesmo elas tendo uma forma constante, elas, ao se unirem para formar as moléculas secundárias, essas moléculas têm uma forma variável, visto serem aglomerações de moléculas elementares primitivas. Então, seria assim, né? Então, digamos que se nós imaginarmos que uma molécula elementar teria uma forma de triângulo, por exemplo, só que nós não podemos visualizar, né? Então, esse triângulo junta-se com um círculo, com um retângulo e com mais 3 triângulos. Ele vai ter uma forma. Agora, se aquela mesma molécula se junta a 6 outros triângulos, vai ser outra forma. E o que nós vamos perceber, né, o que nós temos condições de perceber através de microscópios e tudo mais, já é essas aglomerações da molécula realmente elementar. A nossa molécula elementar já é a aglomeração de várias moléculas elementares do fluido universal. E aqui também nós vemos uma coisa muito interessante. Kardec dizia que, não aqui nesse lugar, mas ele dizia que se a ciência se elevasse, se trouxesse conhecimentos maiores do que nós temos dentro da doutrina, né? Se a ciência avançasse mais do que a doutrina, era para nós seguirmos com a ciência. Mas o que a gente vê é justamente o contrário, né? A ciência, as descobertas científicas ainda não alcançaram tudo aquilo que os espíritos vieram nos trazer. Na época de Kardec, o oxigênio era considerado uma molécula simples, né? Era um elemento simples. Para nossa ciência atual, mas dentro dessa formação aqui que os espíritos nos colocam,
O oxigênio já não era uma molécula simples dentro da explicação que eles passam ali, né? Que mesmo as moléculas simples eram aglomerações de moléculas, das moléculas espirituais, né? Das moléculas do fluido universal, não eram simples ainda, eram aglomerações, né? E a ciência atualmente já descobriu que o oxigênio, né, que os elementos, de um modo geral, são divisíveis em muitos outros elementos, dos quais os principais, né, o nêutron, próton e o elétron, que são coisas, e agora já se fala, né, em nanoelétrons, coisas, cada vez, tornando-se cada vez, descobrindo-se coisas cada vez menores dentro do universo infinitamente pequeno. E isso só demonstra, né, que a ciência está avançando, né, mas ainda não ultrapassou o conhecimento que a doutrina dos espíritos trouxe para nós desde 1857 até agora, né, estamos quase chegando lá. Temos mais de 150 anos, né? Já temos mais de, em breve, dentro daqui, 37 anos, já serão 200 anos que a doutrina nos trouxe essa explicação. Então, sempre dizemos, né, que a doutrina, Kardec sempre falou da necessidade da fé raciocinada. Então, a doutrina é necessário estudar para se compreender. Naturalmente que uma pessoa que tenha conhecimentos mais avançados de química vai ter uma compreensão muito maior do que de tudo isso que trata esse capítulo do Livro dos Espíritos. Mas mesmo assim a gente pode ter uma ideia, pelo menos, daquilo que os espíritos trouxeram de ciência e percebermos essa evolução, né? Percebermos a explicação para aquilo que nós fazemos. A gente, como é o exemplo ali da água fluidificada, né? O que é água fluidificada, né? A gente toma, mas não para pensar, né, nesses detalhes que esclarecem, que são esclarecidos aqui, que através da modificação do fluido universal, há essa possibilidade de tornar a água para que ela passe a ter propriedades que a água normal não teria, né? Que a água normal mata a nossa sede, né? E apenas e como é importante essa sua função, né? Até porque como o nosso corpo é composto de água, né, tem uma grande proporção de água na formação do nosso corpo, nós precisamos nos hidratar sempre. Então, mas que apesar disso, além disso, é possível também utilizá-la, como é colocado ali, né? E essa modificação dos elementos, tanto pode ser feita através da oração, que nós façamos aqui na Terra, e nós encarnados façamos, né, através do Evangelho, quando ali os amigos espirituais vão fazer essa transformação, quanto em casos de socorro espiritual, vindo a pessoas que nem estão sabendo que estão sendo socorridas, né, como era o caso descrito no livro Ação e Reação, né, aquele caso ali, em que não se cogitava, né, não se pensava, a Poliana não tinha nem ideia, né, a Poliana não tinha nem feito exatamente uma prece no sentido de prece, ela só estava, a preocupação dela, né, com o filho, que foi o que chamou, né, para que eles viessem até ali para socorrê-la. E ela não tinha a menor noção de que havia ali espíritos preparados para auxiliá-la, como ela foi auxiliada, através dessa transformação dos elementos, a oração, só o próprio espírito desencarnado, no caso ali o assistente Silas, né, conseguiu fazer essa modificação. E esse progresso da ciência, que ainda não alcançou, né,
o progresso, todo o conhecimento que a doutrina nos traz. Então é importante que a gente estude o livro dos Espíritos, as obras básicas, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, para que nós possamos perceber quanta coisa maravilhosa que tem nesses livros, que esses livros nos trazem, e que as explicações bem mais para tudo que nós temos dúvida, que nós gostaríamos de saber, de conhecer, nós encontramos as respostas aqui, basta a gente estudar, né? Se a gente, nos grupos de estudos, melhor ainda, né? Porque nos grupos de estudos sempre tem aquele que sabe um pouco mais, que pode explicar um pouco mais alguma coisa que a gente não compreenda, sempre vai ter alguém que sabe mais do que nós e que pode nos auxiliar. Então, é sempre importante que nós estejamos sempre dispostos a aprender e a interiorizar, né, a pôr para dentro. Agora, quando a gente for fazer o evangelho no lar, nós vamos ter um cuidado maior com a nossa água ali, né, fazer uma oração mais aprofundada, mais do coração ainda, para que essa água possa receber realmente os benefícios dessa oração, que vai nos beneficiar, né, ao tomá-la. Então, agradeço a atenção de todos e convido a juntos novamente elevarmos o pensamento a Deus, agradecer por mais este dia, agradecer por tudo aquilo que temos recebido, pelas condições que temos de estudar, de aprender, pelos nossos sentidos que nos permitem assimilar tudo aquilo que necessitamos para interiorizarmos e promovermos a nossa mudança na forma da gratidão a Deus, a gratidão por tudo que temos, por tudo que recebemos, e através dessa gratidão também fazermos a modificação dentro de nós, que ao sermos gratos, vamos valorizar também as outras pessoas que convivem conosco, melhorando nossos relacionamentos, vamos valorizar o lugar onde vivemos, melhorando o ambiente o ambiente de cidadania, na cidade, no estado, no país, no mundo inteiro. E vamos realmente nos sentir que todos somos irmãos. Obrigado, Senhor. E obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.